Queridos irmãos e irmãs, à medida que você encontrar, se coloque de pé, por favor. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7 e diante. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Te convidamos para estar conosco aqui, que Deus te abençoe. E o tema da mensagem é cuidado para não cair. Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Diga meia-noite. Pode ficar tranquilo que eu não vou até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, o abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Pode se assentar. Queridos irmãos, quando a gente cai, a gente está sujeito a muitas coisas, de um simples arranhão a fraturas expostas, de um simples arranhão e fraturas expostas até mesmo o óbito. A queda nunca é boa, a queda sempre vai trazer prejuízo para nós. Eu tenho certeza que alguns de vocês talvez carregam no corpo cicatrizes derivadas de quedas que vocês tiveram, marcas que estão no corpo de vocês, que é a lembrança de uma queda que trouxe algumas marcas para dentro de vocês. Quando nós lemos o texto fala de um jovem chamado Eutico, que caiu de uma janela no terceiro andar e veio a óbito. Porém, Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo, que orou por aquele menino, e aquele que estava em óbito se levantou sem qualquer trauma e prosseguiu-se o culto. Paulo pregou até a meia-noite, e depois de realizar o milagre, parece que ele ficou mais empolgado, e ele foi até o dia literalmente clarear. O que nós podemos aprender com esse texto nessa noite? Quais as lições que nós precisamos carregar na nossa vida sobre o cuidado com as quedas? Um dia eu estava vindo de Belo Horizonte, eu vim de São Paulo e passei em Belo Horizonte, deixei um amigo, e eu estava vindo embora para casa, e de repente eu percebi que eu cochilei no volante, e percebi que foi literalmente um milagre de Deus eu não ter batido em outro carro, ou capotado o carro, qualquer outra coisa ter acontecido. E a primeira coisa que eu fiz foi parar em uma parada, abrir a porta do carro e deitar no banco de trás, irmão, e tirar aquela soneca e dormir bem. Levantei revigorado, fortalecido e caminhei até em casa. Ninguém pode fazer coisas que só pode fazer acordado e dormindo. Não tem como você fazer coisas que é para ser feito acordado e dormindo, a não ser que você seja sonâmbulo. E mesmo assim vai dar ruim. Eu lembro que um dia eu era menino, e eu acordei e minha irmã estava procurando o seu tamanco, e ela não encontrava o tamanco, porque um certo jovem chamado Michael acordou de noite, meio sonâmbulo, e pegou o tamanco e colocou dentro da geladeira. E de madrugada eu não percebi nada disso, mas no outro dia encontraram o tamanco dentro da geladeira. E descobriu-se que eu, de uma forma meio esquisita, levantei, peguei o tamanco e coloquei dentro da geladeira. Não dá para fazer nada dormindo. E esse menino dormindo sofreu uma queda. Por causa de um profundo sono, ele sofreu uma queda. Mas no decorrer dessa mensagem você vai descobrir que ele não precisaria ter sofrido a queda. Então, quais as lições que nós aprendemos sobre ter cuidado para não cair? A primeira lição que eu quero que você aprenda é que muitos estão caindo porque
não sabem valorizar o tempo que Deus está dando para eles. Muitos estão caindo porque não estão valorizando o tempo da palavra. E são muito cansados para ouvir a pregação. E eu não estou falando daquele sono que você tem, que eu já tive, de dobrar o joelho para dormir, e para orar, melhor dizendo, e todo mundo orando e eu dormi. E nem por causa disso eu pequei. Eu não estou falando desse cansaço físico que nós temos, isso é inerente do ser humano e pode acontecer em algum momento da vida, mas estou falando daqueles momentos em que você está despertado para tudo, você está atento a tudo, mas a palavra de Deus parece que traz um peso para você, parece que traz um cansaço, não há disposição para ouvi-la, não há disposição para estar atento a essa palavra, e aí está o perigo de você cair. Porque o que aconteceu é exatamente isso. No versículo 7 a 8, Paulo se prolonga um pouco mais, Paulo se prolonga na sua mensagem, e de repente o garoto, que aparentemente é esperto, a tal ponto de subir ao terceiro andar e sentar na janela, ele tinha que estar muito vivo para subir o terceiro andar, ele tinha que estar muito vivo para sentar na janela do terceiro andar. De repente aquele menino dorme. E o texto deixa claro que foi porque Paulo se prolongou no seu discurso da palavra de Deus. Esse é o grande problema na vida de muitos de nós. Nós estamos dispostos para ouvir muitas coisas no TikTok, no Instagram, no Facebook. Passamos horas, irmão. E isso eu me incluo aí com você. Passamos horas, passando o nosso dedinho. Aliás, as nossas crianças estão crescendo, irmão. As nossas crianças já nascem hoje em dia. Irmão, ela já nasce se bobear. Se na hora que ela sair da barriga da mãe, se você colocar um celular e já passa o dedinho. As coisas parecem tão automáticas hoje. Esse pequeno aparelhinho na nossa mão, ele pode fazer bem, como está fazendo agora, para filmar, para gravar e para mandar para as outras pessoas, mas ele também pode roubar coisas preciosas de nós se nós não tivermos cuidado. Esse jovem não estava muito disposto a ouvir o discurso de Paulo. O discurso de Paulo não era a princípio algo tão atraente para ele, a tal ponto de ele dormir no terceiro andar e na janela do terceiro andar, e aí ele caiu. Não tem sido diferente das nossas vidas. Nós estamos dispostos a ouvir tantas coisas. Nós estamos dispostos a parar horas e horas a fio para ver na televisão, para ver no telefone, ou até mesmo para ficar sentado na rua ou na praça, vendo tantas coisas. Como agora no carnaval, tem crente que diz: eu não vou no carnaval, mas sabe todas as escolas de samba porque passa o dia inteiro vendo na televisão. E aí, facilmente você vai cair. Por quê? Porque é uma falta de valorização do tempo que Deus nos dá de apreciar a palavra dele. Esse menino teve um tempo para apreciar a palavra de Deus. Paulo estava falando, Paulo estava ministrando, mas de repente a única coisa que aconteceu é que ele dormiu e caiu da janela. Aquele menino que teve vida para subir até o terceiro andar, aquele menino que teve vida para sentar na janela, agora está lá embaixo, no primeiro andar, arrebentado, sem vida, porque não apreciou a palavra de Deus. Precisamos aprender a valorizar esse tempo que nós temos, irmãos. Precisamos aprender a valorizar o tempo do devocional. Precisamos aprender a valorizar o tempo em que o seu pai e a sua mãe sentam para falar da palavra com você. Precisamos aprender a valorizar a escola dominical. Precisamos aprender a valorizar a cada detalhe, a cada momento da nossa vida que nós temos, para parar, tirar um tempo, chorar diante das Escrituras, chorar diante da palavra, abrir o nosso coração. Mas nós não podemos deixar que a palavra de Deus seja peso, nós não podemos deixar que o tempo com Deus seja um peso, a tal ponto de trazer cansaço para nós. Nós precisamos, diferente do jovem Eutico, precisamos apreciar a palavra de Deus e com muito cuidado. Porque uma das coisas que eu vou abordar aqui para frente com você é também sobre o cuidado que aquele menino deveria ter tido. A segunda lição que eu quero que você aprenda nessa noite é que muitos estão caindo porque foram vencidos pelo sono. Qual o sono? O sono da covardia, o sono do medo, o sono da incredulidade, o sono da irresponsabilidade, e eu poderia colocar tantos outros sonos. E por que eu estou falando disso de forma figurada? Porque eu não estou falando do sono que você tem que ter e precisa ter. Não, esse é bom. E Deus conhece. Você chegar aqui, cochilar aí, beleza, tranquilo. Deus está te abençoando.
Como eu digo para você, quantas vezes eu dormi ajoelhado, irmão? Talvez alguém devia ter pensado na igreja: nossa Deus, aquele menino ora, eu estava dormindo, irmão. Algum tempo atrás eu estava conversando com o irmão, e o irmão conversando comigo, de repente eu só vi a voz do irmão, ele vai ouvir agora, dizendo: mãe, eu acho que ele ficou uns 5 minutos e eu já estava para lá e não dormi, irmão. Eu não estou falando disso, nós somos seres humanos, nós cansamos, mas estou falando quando você não consegue dar atenção à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus começa a ser ministrada, você fica aí, irmão, sabe, parece que tem formiga, parece que tem alguma coisa, e não é só aqui na igreja, não é em qualquer outro lugar. Quando a palavra é proclamada, parece que não há uma intenção no coração de ouvi-la, porque por dentro você está dormindo em tantos outros sonos, principalmente deitado nos berços esplêndidos do pecado. Porque se tem uma coisa que nos separa de Deus, é pecado. Se tem uma coisa que nos afasta da palavra de Deus, é pecado. Foi assim com Adão e Eva. Eles ouviram a voz da serpente, a voz do diabo, e deixaram de ouvir a voz de Deus. Pecado. Quando nós estamos vivendo uma vida distante de Deus, nós normalmente caímos em alguns sonos profundos que nós não deveríamos ter, como ódio, mágoa, arrogância, avareza e tantos outros sonos que nos pega e nos faz cair. Por isso, Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso redor, querendo destruir-nos de qualquer forma. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que nós não podemos brincar com o perigo. Repita comigo: eu não posso brincar com o perigo. Por que é que o menino sentou na janela? A casa podia estar cheia, mas quem em sã consciência vai sentar na janela no terceiro andar, irmãos? Nem com rede de proteção faço. Você faz, irmão? Pode ter rede de proteção, que eu não vou sentar naquela janela. Quem em sã consciência vai sentar em uma janela tendo a probabilidade grande de cair daquela janela? Aquele menino brincou com a vida dele. Aquele menino brincou com coisa séria. Aquele menino não calculou o perigo. Aquele menino viveu uma vida desordenada, e ele brincou com um dom que tinha dentro dele, que é o dom da vida. Ele poderia ter sentado no chão, poderia ficar apertado, ele poderia ter feito tantas outras coisas, menos ir para a janela do terceiro andar. Eu duvido que, se essa igreja estivesse lotada até o tal, querendo sair gente para a janela e fosse terceiro andar, eu duvido que encontraria gente sentada na janela. Eu não sentaria na janela. Esse menino foi inconsequente. E sabe qual é o grande perigo da nossa vida? É a gente brincar com coisa séria. É a gente não valorizar esse ar que é dentro de nós, esse fogo que é em nós. Em algum momento você vai dormir, vai cair, e a consequência pode ser cara para você, pode ser a sua vida eterna. Então não brinque com o que é sério. Não brinque com o que você não precisa brincar. Embora esse menino estivesse num culto, embora ele estivesse ali para ouvir a palavra de Deus, mas ele foi inconsequente. Então não brinque, mesmo você servindo a Deus, não tente a Deus, não brinque com coisa séria. Lembram que o diabo disse para Jesus? Levou Jesus até o pináculo do templo, disse o quê? Pula dali, porque está escrito que o Pai dará ordem aos teus anjos a teu respeito. E Jesus sabiamente diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então não tente a Deus. Pare de ficar brincando com a sua vida. Pare de ficar vivendo uma vida de brincadeira. Porque esse menino, embora estivesse em um culto, ele foi inconsequente com a sua vida. Sentou na janela do terceiro andar. Você já parou para pensar? Você já tinha lido esses textos? Você já conhecia esse texto? E você já tinha visto esse detalhe do menino sentado na janela do terceiro andar? Pastor, mas ele estava num culto. Esse é o grande problema. É que nós também viemos um culto, nós ouvimos a palavra, mas de vez em quando queremos sentar na janela do terceiro andar da vida. De vez em quando queremos brincar com a nossa vida, que não é nossa, é de Deus, foi Deus que nos deu.
E fique tranquilo, porque se você for inconsequente, a queda será dura, e você vai sentir no teu corpo, na tua alma, a dor da queda, de brincar com o que você não deveria brincar. A sua vida é muito preciosa para você brincar com ela. Esse menino caiu porque estava no lugar errado. O culto era no lugar certo, mas a posição dele dentro daquele lugar de culto estava em uma posição errada. Às vezes nós estamos ouvindo a palavra, às vezes nós estamos vindo na igreja, mas o lugar em que nós nos colocamos de cristianismo está errado. Estamos vivendo uma vida perigosa, ora servindo a Deus, ora servindo ao pecado, ora amando, ora odiando, ora querendo Deus, ora querendo o mundo. Cuidado, porque você pode cair. E cair ouvindo a palavra. Sabe o que é o mais triste de tudo? É que esse menino por um momento ouviu a palavra, só que ele foi vencido pelo sono. E o pior de tudo, estava em um lugar inadequado para estar. Então, irmãos e irmãs, a vida passa muito rápido. Eu tenho dito muito isso aqui para vocês. Esses dias a gente foi em uma palestra, eu, Lu, Jô e Silvio, do Luciano Subirá, e vale a pena fazer essa propaganda. Cuidado com o corpo. Irmão, nós estamos com medo demais, irmão. E ele disse lá uma grande verdade: porque o comer demais mata mais do que a fome. Nós estamos comendo demais, nós estamos nos empolgando demais, nós não estamos fazendo exercício, nós não estamos cuidando. E quando eu digo nós, eu digo no coletivo, irmão, nós todos. Pode ser que você esteja fazendo, mas normalmente nós estamos levando como se não houvesse amanhã. E sabe uma coisa? Grande parte das doenças que nós enfrentamos é culpa nossa. Grande parte das doenças que nós vivemos, nós buscamos com as próprias mãos, porque estamos sentados na janela, estamos no sono da mesmice, vivendo de qualquer jeito, e ainda nós usamos, como diz o pastor Luciano, textos bíblicos para querer tampar os erros que nós temos. Então nós precisamos ter cuidado, porque sentar na janela não é só ir lá para o mundo, para o pecado. Sentar na janela pode ser algumas negligências nossas, e a Bíblia é muito clara em Tiago, no capítulo 2, se não me falha a memória: aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Eu e você precisamos, irmãos, sair da janela. Precisamos sair dessa zona de perigo que muitas vezes nós estamos. E sabe qual é o grande problema? É que nós vivemos uma zona de perigo e estamos dizendo: não, eu sirvo a Deus, Deus me guarda, Deus está comigo, e colocando 170 no carro. Eu nunca bati o carro, eu nunca fiz isso. Continua vivendo essa zona de perigo, continue vivendo como você está vivendo, vivendo uma vida inconsequente, uma vida totalmente longe dos padrões de Deus. E pode ser coisa que talvez não é nem pecado. Por exemplo, vivendo uma vida de mentirinha aqui, mentirinha ali, mentirinha aqui. Uma hora vai cair na janela e ouvindo a palavra. Deus está falando com você nessa noite, e eu tenho tanta certeza disso, porque essa não era a mensagem de hoje. Eu passei a semana inteira falando com a Lu. Deus colocou uma palavra no meu coração, Deus fez queimar no meu coração, e normalmente eu nem falo para ela nem o texto, e normalmente nem falo que vou pregar, mesmo depois de preparado. E aí ontem eu cheguei e disse: não vou pregar mais aquilo, porque é Deus que é o dono da obra, não sou eu. Então nós não podemos viver essa vida inconsequente, irmãos. Nós não podemos viver assentados na janela, como eu disse para você aqui, e quem sabe ele vai ouvir, mas essa é a verdade. O menino que pregou para mim, irmão, eu xingava ele, eu cuspia ele, eu batia nele. Aquele menino sofreu na minha mão, mas ele não desistiu. 2 anos e meio ou 3 anos pregando para mim até eu converter. Depois de mais de 20 anos ou 15 anos, se não me falha a memória, eu tive que visitar no hospital, porque ele estava lá desviado do evangelho e morrendo porque estava doente, porque de alguma forma sentou na janela, ouvindo a palavra, perdeu o controle. Eu já sentei na janela muitas vezes e já caí muitas vezes, mesmo sendo pastor, mesmo sendo crente, porque deixei o sono me pegar, porque deixei de vigiar, mesmo tendo a palavra sendo proclamada. Procurei muitas vezes lugares inadequados para estar.
E talvez você diga, pastor, eu não vou para bagunça, eu não vou para balada, mas talvez esse lugar inadequado está no seu coração. Talvez esse lugar de perigo, essa janela é a sua mente, é o seu coração, pensamentos, desejos, anseios, que são lugares perigosos, que você e eu não podemos andar e estar. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado. Nós não podemos ficar ludibriando. A palavra de Deus diz em Mateus 5,37 que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não, porque o que passar disso provém do maligno. Então nós não podemos ficar na dúvida, nós temos que tomar uma decisão, senão nós vamos ficar como um jovem neutro, sentado na janela, ouvindo Deus falar, mas em algum momento seremos tomados pelo sono e em algum momento vamos cair. Por mais que essa mensagem hoje está bem figurativa para você, mas de forma clara, eu e você precisamos sair da zona de perigo. Eu e você precisamos sair dessa área da nossa vida que nós estamos, que vai fazer com que nós caiamos e soframos a consequência da queda. A quarta e a última lição que eu quero deixar para você é uma boa notícia. Diga uma boa notícia. Diga, eu já estou cansado de apanhar. Diga, eu preciso de uma boa notícia. Então diga para a pessoa do seu lado, a boa notícia é que ainda que você tenha caído do terceiro andar, diga, Deus te deu uma nova chance. Sabe o que é interessante? Que o versículo de número 10 e 12 relata que o menino morreu, que o menino estava morto, mas o apóstolo Paulo foi lá. E eu fico imaginando todo mundo gritando, caiu, o menino que estava na janela. Meu Deus do céu, que desespero, não tinha bombeiro, não tinha SAMU, não tinha SUS, não tinha hospital particular, não tinha nada. E ainda que tivesse, o texto deixa claro que o menino morreu, mas tinha um homem de Deus lá. E eu posso imaginar todo mundo desesperado, e na minha imaginação Paulo descendo as escadas, irmão, sereno, pensando. Eu posso imaginar Paulo, depois do milagre eu vou até o dia clarear. Eu posso imaginar Paulo dizendo, se é meia-noite o rapaz caiu, depois do milagre eu vou até o dia clarear. Imagine vocês desesperados, arrancando o cabelo da cabeça. Imagine todos nós aqui gritando, caiu. Irmão, se fosse hoje, eu acho que ia ser mais bonito ainda. Sabe por quê? Ia ter aquele monte de celular. Meu Deus, caiu o menino ali agora. E que não sei o quê. Daqui a pouco estava em todo canal de televisão. Mas ia ser mais bonito o menino ressuscitando. Se fosse hoje, seria um alvoroço, irmão. Ia estar estampado, menino dormindo no terceiro andar, irresponsabilidade desses crentes. Mas o Deus deles é poderoso. O Deus deles faz milagre. O menino está caído. A má notícia é: o Eutico caiu porque estava em um lugar de inconsequência. O Eutico caiu porque foi irresponsável. O Eutico caiu porque dormiu aonde não deveria dormir. Como eu disse para você, não podemos dormir no volante. Está cansado? Para o carro e vai descansar. Se você quiser continuar, pode custar a sua vida e a vida de alguém. A reportagem seria essa: o menino caiu, mas ela não ia parar aí. Havia um povo de Deus e um homem de Deus. E eu posso imaginar Paulo descendo as escadas, tranquilo, sereno, encostando no menino, ministrando sobre ele, e de repente Paulo levanta o menino, aquiete, porque a vida dele. Irmão, que coisa louca. Foi diagnosticado, o texto diz que o menino morreu. Mas a sequência do texto diz que o apóstolo Paulo chegou lá, orou pelo menino, ministrou sobre ele, abençoou o menino. E a reportagem, se fosse hoje, ia continuar. A morte teve que dar lugar para a vida. Por quê? Porque Paulo, diferente do Eutico, estava atento com a palavra de Deus. Então a boa notícia para você nesta noite, ainda que você tenha chegado aqui, caído por dentro, e algumas coisas estão fraturadas na sua alma, algumas coisas estão fraturadas nas suas emoções, algumas coisas estão fraturadas no seu interior, ou talvez já veio a óbito, você não sabe mais o que é amor, você não sabe o que é mais carinho, você não sabe o que é mais sonho. A queda foi tão grande na caminhada da vida, você sofreu tanto na caminhada da vida, que você não consegue nem mais perceber que tem vida para você está tudo morto,
mas Deus te trouxe aqui para dizer nessa noite: levante, viva de novo, porque Ele tem um propósito na sua história. Deus tem um plano perfeito para você. E Deus te trouxe aqui para dizer: pare de ser inconsequente, pare de se aventurar no terceiro andar da vida, pare de se aventurar nos casos da vida onde você não deveria estar, e durma onde você precisa dormir. Sabe onde? Aos pés do Senhor, na presença do Senhor. Porque a minha Bíblia diz lá em Gênesis 28 que um camaradinha chamado Jacó um dia dormiu, irmão, e dormiu perto do Senhor, porque ele colocou uma pedra como seu travesseiro. Imagine isso. E a Bíblia diz que ele começou a sonhar nos sonhos, e que o sonho, ele viu os céus abertos e uma escada, e anjos subindo e descendo aquela escada. Aí que é o lugar para você dormir, aos pés do Senhor. E quando eu digo dormir, é literalmente descansar no Senhor, esperar no Senhor. Aí sim você não terá queda, mas será visitado pela presença da glória do Deus vivo. A minha pergunta para você nesta noite é: valeu a pena você ter vindo aqui? Deus tem vida para você. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deus tem vida para você. Eu não sei aonde você caiu, eu não sei em que lugares inconsequentes você pisou e esteve, eu não sei a que ponto da trajetória da sua vida você cochilou aonde não deveria cochilar, e pronto, caiu. Foi assim com Davi, né, irmão? Um homem segundo o coração de Deus, mas no momento da vida dele, ele cochilou, estava onde não deveria estar, viu o que não deveria ver, e caiu no Betseba. Foi assim com Pedro, ao negar Jesus. Foi assim com Judas, e o problema de Judas é que ele não teve nem como ter volta, porque a sua queda foi uma queda terrível. Não porque Deus não queria restaurar a vida dele, porque ele teve a oportunidade de se arrepender. Eu não sei em que momento você caiu, eu não sei aonde você andou, em que lugar você esteve, em que lugar, em que janela da vida você esteve que você caiu, mas eu sei que o mesmo Deus que operou na vida do Eude, Ele está aqui. E eu quero orar com você que está em casa, que Deus te abençoe, que essa mensagem fale poderosamente no seu coração. Você que está aqui, que Deus te abençoe. Você não foi criado para estar caído, mas a palavra de Deus é que o justo pode cair até por 7 vezes, mas nenhuma delas ficará prostrada. Deus levanta. Pastor, eu fui inconsequente nisso, falei demais. Pastor, eu fui inconsequente nisso, andei por caminhos que eu não deveria andar. Pastor, eu fui inconsequente nisso, aquela foi grande, pastor, eu não queria nem vir na igreja. Quer saber de uma coisa, pastor? Eu queria sair de casa, eu estou perdendo um vínculo com os meus pais, eu estou perdendo vínculos com amigos, eu não sei aonde você caiu. Quer saber de uma coisa, pastor? Eu nem acredito mais que eu possa estudar, que eu possa formar, eu nem acredito mais que eu possa isso, porque eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Deixa eu dizer algo para você: Deus tem sonhos perfeitos para a sua vida, Deus tem projetos eternos para você, Deus tem planos perfeitos para você, e hoje Ele vai te levantar como levantou o Eude, para que você adore o nome dEle.